Benedito da Núrcia nasceu em 480, na região da Núrcia, na Itália, numa época marcada por mudanças e desafios para a Europa. Filho de uma rica família e irmão gêmeo de Escolástica, que também veio a se tornar santa. Desde jovem, demonstrou uma inclinação incomum para a vida espiritual. Seu coração não se rendia às tentações mundanas que a cidade de Roma oferecia. Bento via a superficialidade e a corrupção ao seu redor e ansiava por algo mais profundo. Sua juventude foi marcada por uma busca incansável pela verdade e pelo propósito. Ele recusou os prazeres mundanos e mergulhou na busca por algo maior. Aos poucos, Bento sentiu-se chamado a uma vida de isolamento e oração. Movido por grande coragem, o jovem Bento deixou a escola e a família e, saindo de Roma, foi a pé em busca de um local isolado, renunciando todos os seus bens. Acompanhado de sua fiel ama, que cuidava-o desde o seu nascimento, Bento passou a buscar inspiração em contato com a natureza, aprofundando-se nos estudos e na convivência com as pessoas mais simples. Tamanho era o seu desprendimento, que renunciava a todo e qualquer conforto material que pudesse tirá-lo de seus objetivos. Foi durante esse período de retiro e contemplação que Bento realizou seus primeiros milagres, como o milagre da vasilha. Certo dia, sua ama pediu emprestado aos vizinhos um crivo, uma espécie de vasilha de barro com furos utilizada para limpar o trigo. E por descuido, deixa-o cair quebrando em duas partes. O venerável Bento chega em casa e vê sua ama chorando desolada. Movido de grande piedade, ele recolhe então o vaso e, em lágrimas, ora a Deus. Quando terminou a oração, abriu os olhos e eis que o crivo estava como que novo. Este milagre da peneira não apenas demonstrou o poder divino que operava por meio de São Bento, mas também serviu como um sinal tangível de sua santidade e da profundidade de sua fé. Após o milagre se tornar conhecido, por volta de seus 20 anos, São Bento tomou a decisão de renunciar à vida mundana e partiu sozinho para viver em uma gruta remota e de difícil acesso nas encostas do Monte Taléu, em Subiaco. Durante sua jornada, encontrou um monge idoso chamado Romano, que residia em um monastério próximo. Bento confidenciou seus planos a Romano, que prometeu manter segredo e o ajudou a adotar o estilo de vida monástico, oferecendo-lhe orientação espiritual e práticas religiosas. No entanto, não havia um caminho direto entre o mosteiro de Romano e a gruta de Bento, pois uma encosta rochosa bloqueava o acesso. Romano improvisou um método, descendo o pão por uma corda com um sino na ponta para Bento sinalizar a chegada do alimento. Segundo São Gregório, o demônio tentou sabotar esse ato benevolente ao derrubar o sino com uma pedra, mas Romano continuou a ajudar Bento da melhor maneira possível. Após 3 anos de vida eremítica, dedicados à oração, leitura, meditação e desenvolvimento espiritual, Bento foi descoberto por pastores em busca de suas cabras perdidas. Impressionados com sua bondade e sabedoria, os pastores começaram a visitá-lo regularmente em busca de conselhos e orações. A reputação de santidade de Bento logo se espalhou pela região, atraindo jovens convertidos que desejavam seguir seu exemplo. Percebendo que a vontade de Deus o chamava para uma vida além da eremita, Bento decidiu deixar a gruta. Nas proximidades da gruta de São Bento, situava-se um convento dedicado a São Cosimato, cujo líder havia recentemente falecido. Devido à sua reputação, a comunidade solicitou a Bento que assumisse a liderança do convento. Inicialmente, Bento recusou o convite, ciente de que seu estilo de vida
era significativamente mais rigoroso do que o dos monges do convento. No entanto, após muita insistência, ele acabou por aceitar. Assumindo a direção do convento de São Cosimato, Bento logo constatou que sua intuição estava correta. O modo disciplinado de vida, por ele implementado, começou a incomodar os outros monges, que relutavam em abandonar seus hábitos desregrados. Rapidamente, começaram a planejar uma maneira de se livrar de Bento. Então, decidiram envenená-lo. Misturaram veneno ao seu vinho e, como de costume, apresentaram-lhe a bebida para ser abençoada. Bento estendeu a mão, fez o sinal da cruz e a vasilha estalou e partiu-se em pedaços, momento em que ele percebeu imediatamente o que havia acontecido. Com calma e clareza de pensamento, Bento ergueu-se e dirigiu-se aos irmãos. Deus tenha compaixão de vocês, irmãos, porque fizeram isso. Antes de aceitar o convite, eu avisei muitas vezes que os meus costumes não se harmonizariam com os de vocês. Procure um líder que combine com o seu jeito de viver. A partir de agora, acabou a minha responsabilidade com essa casa. Depois de deixar o convento de São Cosimato, São Bento encontrou diversos jovens devotos e cheios de vigor, incluindo os futuros santos, Plácido e Mauro. Decidiram então migrar juntos para a região de Nápoles, onde, com grande esforço e o apoio da comunidade, construíram seu primeiro mosteiro aos pés do Monte Cassino. O objetivo de Bento era transformar esse mosteiro em um modelo para o Ocidente. Com o aumento exponencial no número de vocações, devido à fama de santidade de São Bento, muitos jovens se juntaram a eles. Isso demandou a construção de mais mosteiros, totalizando 12 pequenos mosteiros fundados por São Bento. Ele adotou como lema para toda a ordem a célebre frase: ora et labora. Em português, ora e trabalha. A reputação de santidade de São Bento e sua vida exemplar tornavam-se amplamente conhecidas entre as pessoas, o que despertou uma profunda inveja em Florencio, um sacerdote local. Impulsionado por um intenso ódio contra o abade São Bento, Florencio iniciou uma verdadeira campanha de difamação, até mesmo impedindo que outros se aproximassem de São Bento em busca de conselhos. Sua inveja era tão intensa que ele chegou ao extremo de planejar a morte de São Bento. Movido por esse desejo maligno, Florencio presenteou o abade com um pão envenenado. Entretanto, São Bento, percebendo imediatamente a má intenção do padre, ordenou a um corvo que levasse o pão para longe, o que foi prontamente obedecido. São Bento, cujo coração refletia a bondade de Jesus Cristo, seu mestre, não desejava mal nem aos que o odiavam. Ele interpretou o incidente como um sinal divino para seguir em frente, deixando seu mosteiro em direção ao topo do Monte Cassino. Florencio, sentindo-se triunfante, observou a partida de São Bento do terraço de sua casa. Mas, de repente, o terraço desabou e Florencio encontrou a morte. Um dos discípulos de Bento, São Mauro, pediu ao mestre que voltasse, já que o inimigo estava morto. Porém, São Bento chorou pela morte de seu inimigo e pela alegria de seu discípulo, impondo uma penitência a ele por se regozijar pela morte do sacerdote. Após uma profunda análise das regras de vida dos mosteiros orientais, São Bento redigiu, por volta de 534, o que viria a ser conhecido como A Regra de São Bento, um livro com 73 capítulos concisos. Esta regra enfatiza o silêncio, a oração, o trabalho, a contemplação, a caridade fraternal e a obediência. Com isso, surgiu a renomada Ordem dos Beneditinos, que ainda hoje segue a mesma regra estabelecida há mais de 1500 anos. Aos 50 anos, São Bento estabeleceu-se no Monte Cassino, onde iniciou a construção
do Mosteiro de Monte Cassino, que se tornou o epicentro da mensagem beneditina, representada pela cruz e pelo arado. A partir daí, a proposta de São Bento começou a se difundir de maneira notável. Os mosteiros beneditinos se tornaram centros de referência, produzindo numerosos santos da Igreja Católica. Ao todo, foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados que emergiram desses mosteiros. São Bento de Núrcia faleceu em Monte Cassino, Itália, em 21 de março de 547 e foi canonizado em 1220. A Medalha de São Bento é um sacramental reconhecido pela Igreja com grande poder de exorcismo e um dos maiores símbolos e legados deixados pelo santo. Sua simbologia é de grande importância para a Igreja Católica e para todos os devotos que a utilizam com fé e devoção. As primeiras medalhas foram produzidas no Mosteiro do Monte Cassino e apresentavam a cruz, um símbolo frequente na vida de São Bento, inclusive nas ocasiões em que ele evitou sua própria morte. As medalhas mais antigas traziam a imagem de São Bento rodeada pela frase "que na hora de nossa morte estejamos protegidos pela tua presença". Nas versões mais recentes, essa frase foi substituída por "que a cruz sagrada seja minha luz".